outra vovó fresca da pai também. Mas já nasceu também? Não, vai estar nascendo logo, logo. Ai, que delícia! A Nenezinha, a menininha da Nete, e a dela é o menininho. Nossa, que delícia! Olha! Viu, vovó? Que gostoso, que bom. Rô, tudo bem? Um beijo para você, Mel. querida. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Pessoal, então vamos começar o nosso assunto de hoje. A Silvia está chegando. Acho que só está faltando a Lilian. Já já a Lilian chega. Então, hoje nós vamos falar sobre as bases neurobiológicas da aprendizagem. O nome é estranho, mas vai ficar fácil, tá? Por que neurobiológica? Porque os cientistas já descobriram que quando a gente aprende alguma coisa, a gente muda o desenho que os neurônios fazem no nosso cérebro. Ou seja, toda vez que a gente aprende uma coisa nova, a gente faz um caminho novo. Toda vez que a gente aprende essa coisa nova e agrega algum valor a essa mesma coisa, nós construímos outras rotas, nós ampliamos as possibilidades. Existe um pesquisador francês, que é o Dahreni. Tudo bem, Silvia? Seja muito bem-vinda. Por até um ano. Esse pesquisador, eu coloquei até uma entrevista dele lá no grupo para vocês, é uma entrevista de 18 minutos. E ele fez uma parte dos estudos dele aqui no Brasil. Ele verificou como era o cérebro das pessoas que sabiam ler e escrever e das pessoas que não sabiam ler e escrever, as pessoas que são consideradas analfabetas. Por que ele veio fazer isso aqui no Brasil? Ele é lá da França, e lá as pessoas todas já estão letradas, já estão alfabetizadas, né? Nós aqui que ainda temos esse déficit, nós que ainda temos esse problema. Então, ele veio para cá para entender como era o cérebro das pessoas que sabiam ler e escrever e das pessoas que não sabiam. E ele verificou que essa arquitetura, que esse desenho que os neurônios faziam era diferente. Então, o cérebro das pessoas que sabem ler e escrever, ele é diferente daquele cérebro da pessoa que não sabe ler e escrever. Do ponto de vista da saúde, o que a gente sabe? Alzheimer, por exemplo, que é aquela demência que vai deixando, né, com que a gente vá perdendo a memória, ela é mais efetiva em pessoas que não sabem ler e escrever. Pessoas que usam mais o cérebro têm uma menor predisposição de desenvolver esse tipo de doença. Então, está aí a importância da gente estar sempre aprendendo alguma coisa. Está aí a importância dos processos de ensino-aprendizagem para as nossas crianças, né? Às vezes a gente fica pensando, mas eu estou ensinando aquela criança, parece que ela não está aprendendo, parece que eu não consigo avançar. Não desista, porque talvez a gente não consiga ver avanço, mas lá dentro dela está fazendo desenhos, lá dentro dela está traçando rotas e oportunidades que estão viabilizando esse processo da aprendizagem. E isso é saúde mental, isso é coisa de qualidade, são situações que podem prevenir esse cérebro quanto às doenças, né, tão alarmantes quanto a doença de Alzheimer. Então, quando a gente pensa nesse processo ensino-aprendizagem, é um processo que vai muito além dos muros da escola, que vai muito além daquilo que acontece na escola. Porque quando a gente encanta o nosso aluno para que ele goste da aprendizagem, esse nosso aluno vai ser um aprendiz para o resto da vida. Ele vai aprender sempre. Ele sempre vai estar dando um jeito de aprender uma coisa nova, de ler um livro, de
ser um empreendedor, né, de estar mexendo com alguma coisa que ele nunca tenha feito, mas experimentando, de fazer um hobby novo, fazer um ciclismo, fazer uma pescaria, ele sempre vai estar envolvido em alguma coisa que provoque aprendizagem. O que nós precisamos é encantar esse aluno para que ele possa sempre querer ter esse desejo de aprender. Nós, por exemplo, agora professores, todo mundo exercitou o lado do autoconhecimento. Nós fomos para o Google aprender como dava aula nesse modelo remoto, nós fomos assistir tutorial no YouTube, nós fomos conversar pelo WhatsApp com os nossos amigos para pedir ajuda, para pedir instrução, para que a gente pudesse organizar melhor o nosso pensamento. Então, tudo isso fez com que novas conexões fossem formadas. Não só no nosso aluno, mas na gente também. Então, essa é uma situação que a gente precisa levar para a vida. É preciso aprender sempre. Se você já faz um bolo que é uma delícia, aprenda a fazer um novo. Se você já faz um crochê lindo, aprenda um outro ponto. Se você já toca uma boa música no violão, viu, Clélia? Aprenda outro ritmo. Vá fazendo com que as coisas, né, sejam sempre mobilizadas. Não é porque eu já sei que eu vou ficar aqui. A gente precisa sair da nossa área de conforto o tempo inteiro. Viu, Tânia? Às vezes a gente tem essa impressão que a gente tenta, mas não consegue muito. Mas dentro da gente, alguma coisa está mudando. Mesmo que a gente não tenha a dimensão do que está mudando dentro da gente, a gente precisa entender que alguma coisa sempre muda, né? Se não vai formar um estradão com esses neurônios, que forme uma estradinha, que forme um caminhozinho, uma trilha, mas que isso seja formado. Pode falar, Tânia, fica à vontade. Então, na primeira vez que eu fiz esse curso de crânio, eu me senti extremamente burra. Eu falei, meu Deus do céu, nunca vou aprender isso aqui, não dou conta, porque é muitos pontos, né? Uma técnica para tirar dor do corpo, né? É uma acupuntura, ao invés de você usar o corpo, você usa só o crânio. Falei, não dou conta, não vou dar conta de agulhar, não dou conta de fazer. Quando terminou o curso, eu já fiquei assim, não, eu já dou conta de agulhar com mandril e tudo. Do segundo em diante, agora esse último mesmo, eu saí de lá falando assim, meu Deus do céu, como é fácil, como é tranquilo. Eu falei, meu Deus. E o pessoal que estava fazendo pela primeira vez, estava assim, meu Deus, eu não vou dar conta, é muito difícil. E aí eu peguei e falei isso, eu falei, gente, não, é desse jeito, a primeira vez a gente fica assim, ai, não vou dar conta. Depois o trem parece que flui na cabeça da gente. É fascinante. Olha que legal, Tânia. Porque às vezes quando a gente se depara com o assunto, é tão novo que a gente não dá conta, né? De entender, que a gente não dá conta de conseguir racionalizar todos os processos. E quando você olha para aquilo de novo, fica mais fácil. Você está repetindo. Nós vamos falar sobre isso, Tânia. Né? Quando você repete o padrão, porque eu tenho certeza que o curso não foi do mesmo jeito, alguma coisa mudou, né? Mas o que acontece? Você também mudou. Você fez esse curso, você buscou outro conhecimento, então você também estava diferente. Então, talvez esse tenha sido um momento melhor, porque a gente muda todo dia. Quando a gente dorme e acorda, nós somos outras pessoas, todo mundo. Por quê? Lá dentro do nosso cérebro tem uma conexão. Quando a gente dorme, essa conexão não dorme, acontece o tempo inteiro. Só que nós baixamos a frequência cerebral. À medida que a gente baixa a frequência cerebral, a gente viabiliza que esses processos sejam revistos pelo próprio cérebro. Então, se de repente sobrou uma sujeirinha aqui na sinapse, o próprio cérebro limpa, ele faz um faxinão. Ele faz um faxinão para garantir que no outro dia a gente tenha, né, possibilidades de fazer tudo o que a gente quiser.
de recrutar um conhecimento que já estava guardado, de conhecer uma coisa nova, de ter uma outra experiência. Então, todo dia à noite, quando a gente dorme, a gente gera frequências cerebrais necessárias. Eu vou até pegar um desenho aqui para vocês. Frequências cerebrais necessárias para esse faxinão. Olha, aqui ó, são as nossas frequências cerebrais. Vocês aqui estão comigo nessa frequência cerebral. É uma frequência que a gente chama de beta. Tá tudo ligado, tá? Ó, tá tudo ligado. O olho tá ligado, o ouvido tá ligado. Vocês estão antenados, estão prestando atenção. Essa outra frequência aqui embaixo chama alfa. É uma frequência que a gente tem, assim, aquele pré-sono, sabe? Sabe quando, às vezes, a gente deita no sofá e dá aquela pescada? É o alfa. Essa outra frequência é a frequência teta. É a frequência que a gente dorme. E essa outra aqui é aquele sono profundo, onde a gente dorme bastante. Então, perceba que aqui nosso cérebro está trabalhando ativamente. Aqui já diminui um pouco, aqui também e aqui também. Então, na hora que a gente baixa essa frequência, a gente dá condições para esse cérebro sofrer o faxinão e a gente, né, ter esses nossos processos neurais bem estabelecidos e organizados para todas as tarefas que a gente vai enfrentar no próximo dia. Então, por isso que o sono é fundamental. A gente precisa dormir, viu, Tânia? Precisa dormir. Se a gente não está dormindo, tem que fazer exercício, tomar sol, fazer uma alimentação adequada, consultar o nutricionista para ver o seu biotipo, para ver o tipo de consumo que você deve fazer depois das 6 horas da tarde, sobretudo, para dormir. Viu, Clélia? Tá? Então, tem que dormir, porque é o espaço que a gente deixa esse cérebro quietinho para que ele se restabeleça. Quem não dorme, não aprende. Por isso que quando a gente não dorme, a gente fica meio assim, ó, zumbi, não presta atenção, tem problemas para dirigir, porque a gente, né, do ponto de vista neurofisiológico, tá com algum déficit, tá com algum prejuízo. E todos os processos de aprendizagem, eles começam aonde? Começam aqui, ó, na atenção. Então, para a gente aprender, primeiro a gente tem que ter atenção. A nossa atenção, ela pode ser classificada de várias formas, tá? Eu brinquei com vocês ontem lá no grupo, com umas imagens. O que era aquilo? É atenção. Por exemplo, a primeira imagem que tinha aquele desenho das faces e o meio, a sombra, formava um vaso, o que significa? Se você colocar atenção no centro, você vê o vaso. Se você colocar atenção nos lados, você vê as faces. Qual que está certo e que está errado? Não tem certo e errado. É uma questão de preferência. É uma questão que você vai olhar para aquilo que te chama atenção. A mesma coisa do homem com o saxofone. O que você vê primeiro, o homem ou o saxofone? Depende. Se você colocar o foco no centro, você vê o saxofone. Se você colocar o foco na lateral, você vê o homem. Então, a nossa atenção, ela muda, ela não é a mesma. Nossa atenção pode ser classificada em quatro tipos. Nós temos a atenção seletiva, que é aquela que você seleciona o que você quer prestar atenção naquele momento, aquela que você já sabe qual você quer. Por exemplo, agora, você está prestando atenção em mim, tá? Então, é uma atenção seletiva. Quando você está, por exemplo, assistindo televisão, você está com atenção na televisão, é seletiva. Mas, às vezes, você está assistindo televisão e ouvindo a sua mulher falando de você lá na cozinha, né, Alessandro? Ou se não, você está vendo a televisão e ouvindo seu marido lá no celular falando o que é que ele está falando. Então, quando você faz isso, está vendo uma coisa, mas alterna essa atenção, então você tem uma atenção alternada. Você está olhando para uma coisa, mas está prestando atenção em outra.
Você também tem um outro tipo de atenção, que é a atenção sustentada. É aquela, assim, ó, que mesmo um monte de gente falando um monte de coisa, você ainda dá conta de entender, né? Às vezes, a gente está ouvindo uma conversa e a gente quer ouvir aquela conversa. Tem um monte de ruído, todo mundo falando, mas você está lá, você consegue ouvir a conversa, você consegue ver os detalhes, você consegue prestar atenção. Então, essa atenção sustentada, mesmo diante de ruído, mesmo diante de um monte de coisa que te distrai, você ainda presta atenção. E tem a atenção concentrada. Essa concentrada é aquela que a gente fica por uma maior quantidade de tempo. É a que a gente usa na escola, por exemplo, é a que a gente usa para ler. Às vezes, a leitura, ela tem também uma atenção alternada. Quando a gente está lendo um livro, aí, de repente, você está lendo o livro, mas o pensamento vai para um outro canto. O seu olho fica no livro, mas o pensamento foi no outro canto, e aí você fala assim, nossa, mas eu nem entendi o que eu li aqui. Já aconteceu isso, Clélia? E aí você tem que voltar e falar, mas o que é que eu estou lendo aqui que eu já voei? Então, a atenção, ela pode ser dessas 4 formas, tá? Não significa que seja boa, que seja ruim, qual que é a melhor, qual que é a pior, não. A atenção tem que ser treinada. Como que a gente começa a treinar a atenção? Na infância. Quando a gente pede para as crianças empilharem as coisas, a gente está treinando a atenção da criança, ó. Pede para a criança empilhar. A gente está trabalhando com a atenção da criança. Quando a gente pede para a criança colocar alguma coisa num pote, a gente está treinando a atenção da criança. Quando a gente pede para a criança fazer um traço no papel, no chão, na parede, a gente também está treinando a atenção da criança. Então, a atenção é uma coisa que a gente vive treinando. E depois que essa criança cresce, a gente vive pedindo atenção para ele. Falar, atenção! Presta atenção no que eu estou falando. Então, a atenção é a base de todo o processo da aprendizagem. Se não tiver atenção, não aprende. E por isso eu tenho essa caixinha aqui, ó, para falar que a atenção é a base do processo ensino-aprendizagem. Por que a aprendizagem encaixa na atenção? Porque se a gente tem a atenção e se a gente repete as coisas de várias formas, a gente tem aprendizagem. Se a gente faz a coisa uma vez só, é muito difícil aprender. A gente tem que repetir várias vezes para a gente ter aprendizagem. Mas não é repetir de uma forma burra, sempre igual, sempre daquele mesmo jeito. É repetir de várias maneiras. Então, vamos dar um exemplo. Se a gente está ensinando a criança a escrever, se a gente pede para ela ficar fazendo cópia dessa escrita na folhinha, todo dia, a gente pede para ela fazer o pontilhado, a gente pede para ela seguir o traço, a gente pede todo dia alguma coisa para ela fazer na folhinha. É repetição. Vai causar aprendizagem? Vai. Mas é uma repetição burra. Por quê? Porque todo dia é do mesmo jeito. Então, como que é que a gente amplia as possibilidades de aprendizagem? Um dia, ela faz na folhinha. Outro dia, ela pode fazer no chão. Outro dia, ela pode pegar um giz e fazer na parede. Outro dia, ela pode fazer o mesmo processo com carvão no chão, ou com tijolo no chão, ou colocar sal grosso ou açúcar para ela fazer com o dedinho. No outro dia, ela pode desenhar, fazer o traço, a letrinha no ar, do mesmo jeito. Então, percebam que a gente repetiu. Repetiu como? Repetiu de vários locais diferentes, de várias formas. Isso causa aprendizagem efetiva. Isso é aprendizagem que guarda, é aprendizagem que fica. Aprendizagem mecânica, essa burra que faz sempre do mesmo jeito, não acrescenta. Por quê? Porque o cérebro, quando faz sempre do mesmo jeito, quando escreve sempre na folhinha com a caneta, sempre na folhinha com a caneta. Então, ele fez uma via.
Essa via, ela sempre vai ser visitada, vai perdendo o estímulo, vai perdendo a força. Lembra que eu falei que para esse neurônio funcionar é como se fosse acender uma luz? Então, a primeira vez que acende a luz é uma luz forte. Aí depois, se você vai ficar acendendo essa luz sempre, ela vai ficando mais fraquinha, ela vai ficando mais desmotivada. Agora, se toda vez que você for acender a luz, você coloca uma coisa diferente, essa luz fica mais forte sempre. Cada vez que você melhora esse caminho, melhor esse caminho ficará. Cada vez que você vai lá visitar, melhor fica. Então, por isso que a gente precisa pensar nessa aprendizagem que se encaixa, nessa aprendizagem que fica, eu balanço, mas não cai. Se isso daqui tivesse só assim em cima, cai, rui, né? Então, eu não quero essa aprendizagem, que em qualquer balanço ela cai. Eu quero uma aprendizagem que fique. Uma aprendizagem que fique, ela precisa pensar em várias estratégias. Quando a gente pensa nessa situação da estratégia, o que nós temos? O Wilson. Então, olha lá, na estratégia ainda da escrita, como é que eu vou trabalhar o meu cérebro de diferentes formas? Então, estou ensinando a criança a escrever, estou usando a visão, recrutando a visão. Vou usar o que também? Vou usar o som. Uma boa estratégia, usar alguma coisa com som, é diferente. Então, ele vai ter que ouvir e escrever. Posso usar também uma coisa com tato. Eu vou fechar os olhos e fazer uma estimulação tátil, e aí ele vai ter que escrever, né? Vai fazer um traço. Se ele não escreve ainda, ele vai fazer, do mesmo jeito que eu faço o toque nele, ele vai transmitir, vai fazer o sinal desse toque numa folhinha, vai fazer o sinal desse toque no chão, ou vai fazer o sinal desse toque, a força desse toque no corpo do amigo. Então, estou trabalhando outra coisa. E aqui, quando eu vou para a área amarela, como é que eu faço ele pensar em alguma coisa? Porque aqui tem pensamento, tem raciocínio, tem imaginação. Posso pedir para ele imaginar qual uma letra que não existe no alfabeto e que ele pode fazer um desenho diferente para simbolizar uma letra. É uma imaginação. Ele tem que buscar na memória todas as formas das letras do alfabeto para fazer uma diferente. Então, aí eu uso o meu conhecimento neuroanatômico, que é a base para esse processo da aprendizagem. Toda vez que eu fico de um jeito só, eu visito só uma área. Então, preciso pensar em visitar mais áreas. Mas isso, o que é? Não adianta, na mesma aula, eu usar tudo, porque senão eu vou deixar confuso. Então, uma aula, eu exploro a situação visual. Na outra aula, eu exploro a situação sonora. Na outra, o tato. Na outra, eu exploro a condição da cognição, de pensar um pouco mais sobre o processo. Ficou fácil? Depois, então, eu vou juntar a visual e o som, a visual e a condição tátil. Depois eu vou fazendo combinações. Percebam que não é sempre do mesmo jeito. Eu tenho sempre o mesmo objetivo, que é o processo da grafia, mas eu não fiz as coisas do mesmo jeito sempre, eu fiz cada vez de uma forma. Toda vez que eu faço isso, eu acendo a luzinha, o potencial de ação para troca de informação entre esses neurônios, e eu faço um novo amigo. Eu faço que um novo amigo venha aqui buscar informação. Então, eu aumento as possibilidades de aprendizagem daquela criança, né? E isso, gente, aplica para criança, aplica para gente, aplica para todo mundo. Se tem uma coisa, Tânia, que você não está aprendendo, você lê, não aprende. Coloca lá no aplicativo daquele Kindle e ao invés de ler, ouve. Tá? Tem os podcasts agora, ao invés de ler, ouve. Mas está ouvindo também, não está aprendendo, não está. Tenta fazer, pega lá a bola de isopor que agora você tem super estilizada e vai fazer. Então, a gente pode pegar esse conhecimento e fazer de várias formas, até que isso faça razão para a gente.
A mesma coisa é um crochê. Às vezes a gente está fazendo sempre o mesmo ponto. A gente troca a cor da linha, troca o tamanho do tapete, mas está lá no mesmo ponto. Ficou fácil, vai para a internet, acha o ponto mais difícil e vai fazer. Tudo bem, ó, vai ser difícil, não vai conseguir fazer no tempo necessário, não tem problema, mas vai aprender, vai assistir aula para colocar o ponto em dia. Não deu aquela aula, volta, reassiste, porque toda vez que você faz isso, você garante aprendizado de qualidade. Gente, no mundo moderno, onde a gente tem tanto estresse, onde a gente passa tanto sufoco, tem tanta ansiedade, tanta coisa que nós temos hoje no mundo moderno, toda vez que você aprende uma coisa, é uma possibilidade de você mudar uma rota do pensamento. Quando você se coloca para aprender alguma coisa, você esquece o seu problema e você fica pensando lá, naquilo que você tem que aprender. E isso é saúde, saúde mental. Quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando em qualidade do sono, está falando em ansiedade, está falando em depressão, né? Está falando nesses aspectos que melhoram a nossa vida, o nosso estado de humor. Tá? Deixar a gente mais para cima, deixar a gente mais leve, deixar mais feliz. Isso tudo é cuidado que a gente tem com a gente. Porque não é fácil, né? As coisas acontecem de um jeito que parece que é só para deixar a gente triste o dia inteiro, né? A hora que você está saindo de um problema, vem outro. Está saindo de um, vem outro. Mas a gente precisa driblar, encontrar caminhos. E bons caminhos são sempre com aprendizagem, para a gente driblar essas coisas, essa montanha-russa de emoção. E olha nesse tripé o que a gente tem. Depois que a gente tem a atenção, tá? Que a atenção é treino. Às vezes uma criança que não está aprendendo muito, talvez ela tenha que treinar um pouquinho a atenção. Como que a gente treina a atenção? Jogos são ótimos para treinar a atenção. Por quê? Porque o jogo, por mais simples que seja, a criança precisa pensar na estratégia de jogo, ela precisa fazer análise daquilo que está acontecendo, ela vai ter que comandar um ato motor para mexer uma pecinha no tabuleiro ou para mexer o próprio corpo de forma a jogar com todo mundo, né? Então, são excelentes estratégias, jogos de mesa, jogos corporais, qualquer jogo é muito bom para se trabalhar a atenção. A leitura também trabalha com a atenção, a própria questão de audiovisual, né? Filme também trabalha a atenção. E quando a gente tem a atenção garantida, a gente tem uma maior possibilidade de aprendizagem. Agora é fato. Atenção é uma coisa para treinar. Os pequenos têm pouca atenção. Os grandes têm mais atenção. Né? As crianças atípicas também têm menos atenção. Então, pode ser que a turma da Jura, né, do PC, tenha um tipo de atenção e a turma da Elisângela tenha outro tipo de atenção. Então, a gente vai ter que ir moldando isso de acordo com aquilo que a gente vive, né? As crianças autistas da Elisângela, como que é o nível de atenção delas? Provavelmente são diferentes de uma criança para outra, não é toda criança igual. Provavelmente uma criança tem um pouquinho mais, outra tem um pouquinho menos. Uma situação das crianças autistas elas têm essa atenção focal, né? Essa atenção concentrada muito forte. Eles ficam concentrados numa mesma coisa por horas. Então, treinar outros tipos de atenção também com eles é uma excelente estratégia. Como é que ele treina a alternar a atenção? Olhar para duas coisas ao mesmo tempo, conseguir fazer essa divisão. Então, são treinos. Para esses treinos, a gente precisa ter a sensibilidade de ver o que é que o meu aluno, né, está precisando treinar. O que é que o meu aluno ainda não tem na aprendizagem que eu posso treinar na atenção para melhorar essa aprendizagem. Li, pode ficar à vontade. Você falando agora, eu lembrei do episódio que aconteceu na sala.
Eu estava com o uniforme da APAE e nosso uniforme tem um desenho na manga do Rotary Club de Tupi. E a minha aluna, muito esperta, e ela ama o uniforme, ela viu num calendário que eu tinha em cima da mesa o mesmo desenho, o mesmo rótulo. Aí ela olhou na minha camiseta, olhou no calendário e fez assim, ó, igual, que era igual. Eu falei assim, Sara, eu não acredito que você descobriu isso. Então, coisa assim que eu nem passou pela minha cabeça que o desenho que estava na minha camiseta era igual o calendário que estava em cima da minha mesa. Olha que legal. E ela conseguiu fazer isso, né? Ela teve essa distinção e fez essa associação. E toda vez que a gente consegue garantir isso, a gente então tem a base desse tripé. O que a gente tem aqui no final? A memória. Pessoal, essa danada da memória é uma coisa que a gente precisa sempre. A gente fala muito de memória com os idosos, né? Por quê? Porque tem as queixas de memórias, tem os lapsos de memória, então é um assunto muito recorrente na terceira idade. Contudo, a gente usa a memória para tudo. A memória, ela que está no pico, ó, do nosso tripé. Ela que vem depois da aprendizagem. Então, se a gente teve atenção, fez de várias formas, provocou aprendizagem, tudo isso vai ser guardado aonde? Na memória. Toda aprendizagem vai para a memória. É diferente daquilo que a gente já ouviu falar na faculdade, na escola de memorização. Essa criança não aprende, ela só memoriza, ela só decora, né? Então, a gente já usou muito desses termos, mas que não são termos adequados. De fato, todas as nossas aprendizagens serão guardadas na memória. A memória, ela tem um ponto para ser guardado, que é dentro do cérebro. Lá dentro do cérebro, no hipocampo, naquela estruturazinha que eu falei para vocês, que eu sempre desenho com uma vagem, né? Que tem umas bolinhas, que é como se parecesse um cavalo marinho, o hipocampo. Nós vimos na aula passada no irmão do Wilson, tá lá no centro do cérebro. A memória, então, fica guardadinha lá. Só que ela lá é um centro gerenciador da memória. A memória vai para lá, e à medida que o nosso cérebro entende que é uma coisa que a gente está usando toda hora, ele vai guardar essa memória no lugar certo. Então, se é uma memória visual, lá no centro do cérebro manda a informação para ser guardada aqui, na área que cuida da informação visual. Se é uma memória sonora, que a gente ouve uma música, fica emocionada, né? Lembra de um fato importante da nossa vida, no nosso casamento, vai ser aqui, ó, guardada nessa memória sonora, na área sonora. Se é uma memória de comportamento, de repente a gente sofreu uma queda, escorregou, foi um evento muito triste, que a gente se machucou, passou vergonha, vai ser guardada na área motora. Então, a memória, ela tem diferentes locais para ser armazenada. Só que para ela ser armazenada, o cérebro precisa entender que ela merece ser armazenada. Senão, ela é esquecida. Dentro da memória, a gente tem várias fases. A primeira fase da memória é a retenção. Ou seja, a hora que guarda, a hora que a gente guarda a memória, é a primeira fase que nós temos. Depois dessa retenção que nós temos desse material, essa memória ela passa por um processo de assimilação. Ou seja, eu já vi isso antes, não vi, é um negócio novo, não é? Vai agregar valores àquilo. Depois nós temos a fase do esquecimento. Porque se de repente é uma memória que a gente não vai usar muito, o cérebro, né, nem vai falar, nem vou guardar, porque deixa espaço para uma coisa que eu preciso mais.
E a última parte é a evocação. Evocação é o quê? Toda vez que eu puxo uma coisa da memória, eu faço a evocação. É como se eu fosse lá buscar aquilo. Vamos pensar numa gaveta. Uma gaveta que tem calcinha, sutiã, cueca, meia, tudo bagunçada. Aquilo está guardado, tudo bagunçado. Então, a possibilidade daquilo estar nos locais certos, prontos para a gente usar, é pequena. Por isso que o professor precisa entender para colocar as coisas dentro da cabeça do aluno de forma prática, de forma simples, de forma que ele entenda, de forma que tenha significado. Porque a hora que entra a informação, que é a retenção da informação, tem que entrar e já ir para a gaveta certa. Porque se vai tudo para uma gaveta misturada, o cérebro ele não é capaz de abrir as gavetinhas e arrumar. E deixar só a gaveta de cueca, só a gaveta de meia, só a gaveta de calcinha. Ele não faz isso sozinho. Então, somos nós, professores, que temos que colocar na gaveta certa. Depois que a gente coloca na gaveta certa, o cérebro dá conta de arrumar. Porque mesmo uma gaveta só de calcinha precisa estar arrumada. Porque se ela está tudo bagunçada, você nunca acha a calcinha preta que você quer pôr com aquela calça não sei das quantas. Não é isso? A mesma coisa aplica-se nas cuecas, né, Alessandra? Aplica-se nas meias, aplica-se em tudo. Então, tem que colocar na gaveta certa. Depois, a arrumação dessa gaveta, o cérebro faz. Mas ele não é capaz de criar essas gavetas de forma isolada. Quando a gente tem uma criança atípica com algum problema, isso ainda é mais fortalecido. Tem que colocar a informação certinha para ele. E tem que falar para a criança, ó, para que você está fazendo isso? Para que você está aprendendo a ler? Para ler as coisas para a mamãe no mercado, para ler as coisas que passam na legenda da televisão, para ler as coisas do Facebook. Você tem que dar um significado para ele de acordo com o que faz razão para ele. Se esse aluno gosta de ver as coisas no Facebook, você dá essa razão para ele. Mas se ele não gosta, nem adianta falar, porque isso não vai envolver ele. Então, tem que falar coisa que envolve o seu aluno. Se o seu aluno gosta de futebol, dê uma razão para ele entender, né, sobre regras, entender sobre alguns conceitos matemáticos, olhando para o futebol. Porque aí aquilo entra na memória dele, dentro de uma razão, dentro daquilo que faz sentido. E aí é fácil para ser guardadinho. Caso contrário, o próprio cérebro dá conta de esquecer. Fala, isso aqui eu não uso para nada. E esquece. Então, a memória, ela tem 2 compartimentos básicos. Um é a memória em relação ao tempo. E o outro é a memória em relação à natureza. Então, a memória em relação ao tempo, olha como a memória é danada. A memória é difícil, viu, meninas e meninos, de entender, mas a gente vai entender. Dentro da memória de tempo, ela tem 3 ainda, ó. Aqui dentro cabe 3 gavetinhas. Essa memória de tempo, é uma memória que dura segundos, é bem rapidinha. É uma memória que chama memória ultra rápida. Ela dura segundos. Por exemplo, você viu uma coisa, uma placa de carro, passou rapidinho, você viu, identificou os números, mas você não guardou os números, né? Se acontece alguma coisa no trânsito com vocês, falar, eu vi o número, mas não consigo lembrar. Então, essa memória ultra rápida. Nós temos também a memória rápida, que é essa memória. Essa memória rápida dura minutos. E nós temos essa memória de curta duração, que é uma memória que dura dias ou semana. Por exemplo, você viu esse carro passando e você conseguiu identificar os números. Mas você identificou tão bem que você conseguiu guardar esses números até chegar na sua casa, tá? Para falar para alguém, para falar para o seu marido, aquela placa do carro. Então, você guardou um pouco mais, você reteve um pouco mais essa informação. E se caso você conseguir guardar aquela placa por dias ou semana, você conseguiu ter uma outra habilidade que foi guardar por um tempo maior.
Então, essa memória de tempo é uma memória que a gente usa para muita coisa. A gente usa para o português, a gente usa para matemática. Quando a gente começa a ensinar matemática, a criança tem que entender que depois do 1 vem o 2, vem o 3, vem o 4. Ela precisa entender a sequência. Quando você começa a fazer isso, você começa a fazer como? Você ensina para ela hoje, chega amanhã, você tem que ensinar tudo de novo, porque ela já esqueceu. Você faz isso por algum tempo, até que ela vai guardando na outra memória, na memória que aumenta um pouco mais o tempo. Você vai fazendo isso mais vezes, até que ela guarda na memória que dura mais. Então, por isso que a gente não pode ensinar uma vez e esquecer. Tem que ensinar e voltar naquele conteúdo sempre. Especialmente o conteúdo que a gente sabe que ela vai usar. Aquele conteúdo que vai ficar guardado por mais tempo. E aí, aqui, ó, dentro da minha caixinha, ficou uma outra memória. Um outro conjunto de memória. Que conjunto é esse? Esse daqui é um conjunto que se trata da natureza. E da natureza, nós temos mais 3 tipos de memória. Qual é da natureza? Eu tenho uma memória explícita, que é uma memória explicadinha, aquela memória que a gente sabe tintim por tintim das coisas, aonde a gente consegue guardar os eventos, né? Aquilo que aconteceu com a gente, como é que aconteceu, a gente sabe contar direitinho. Esses eventos, eles podem ser coisas que marcam data, hora, como coisas que não têm essa precisão. Então, nós temos a memória explícita. Nós temos a memória implícita, que é uma memória que fica guardada na gente. Essa memória implícita é aquela, por exemplo, quando a gente vê um limão e a nossa boca já saliva. Saliva por quê? Porque a gente já guardou aquilo na memória. A gente já experimentou o limão e já guardou aquilo. E aqui nós também temos uma memória de trabalho, que é aquela que a gente usa para o trabalho, rapidamente. Por exemplo, vocês chegam na escola, na PAI, e vocês guardam na memória onde estacionou o carro. A hora que vocês saem, vão embora, vocês recrutam essa informação, vão lá no carro e vão embora. Tem gente que esquece essa memória de trabalho. Alguém já esqueceu essa memória de trabalho? Por quê? Porque ela é afetada pelo estresse, ela é afetada pelo nosso estado de humor. A danada tem um componente emocional, né? E às vezes a gente é ligado no automático. Então a gente não guarda a informação, a gente simplesmente estaciona o carro fazendo outra coisa e não dá nem tempo de guardar na memória. Lembra que eu falei para vocês que essa coisa que a gente faz 3, 4, né, situações, ações ao mesmo tempo é balela, é mentira. Então essa coisa de guardar dentro o carro e esquecer é uma dessas situações. Então, eu vou voltar nesse negócio da memória, porque esse negócio da memória é difícil. Vamos lá, ó. Vou voltar só para a gente guardar na nossa memória mesmo. Então, olha aqui. A atenção é o processo que dispara tudo. Se a gente não conseguir a atenção do nosso aluno, a gente não consegue aprendizagem. Então, uma forma de treinar a atenção são os jogos motores, jogos cognitivos, são situações para fazer com que esse aluno treine as diferentes formas de atenção, que são a seletiva, a alternada, a sustentada e a concentrada. Aqui, eu vou fazer o quê? Vou repetir. A partir do momento que eu tenho atenção suficiente, eu vou causar a repetição. Como é que eu vou fazer essa repetição? De várias formas. Qual é a forma que eu preciso pensar? Na forma do funcionamento cerebral, que é o que a gente estudou no curso, esse período todo. Como é que o cérebro funciona, como ele faz a decodificação da informação, como é cada área, né? Então, se eu usar esse conhecimento, eu potencializo o pilar da aprendizagem. E toda aprendizagem vai ser guardada na memória.
Do mesmo jeito que quando a gente pesa tomate tem quilo, do mesmo jeito que a gente compra 1 litro de leite, do mesmo jeito que a gente tem X metros de estatura, a memória, ela é medida pelo engrama, tá? Então, a medida da memória chama engrama. E a memória, toda a nossa memória, tudo que a gente aprende, essa memória, né, vai para o centro do nosso cérebro. Lá numa região chamada hipocampo. Esse hipocampo é a região que quem tem Alzheimer, por exemplo, tem uma deficiência nesses neurônios que moram no hipocampo. Esse hipocampo é aonde guarda tudo que a gente tem e que a gente fez ao longo da nossa vida toda. Lá no hipocampo, inclusive, tem coisas que a gente nem tem consciência, mas que são guardadas lá. Por exemplo, as experiências da educação infantil, tem coisa que a gente não se lembra, porque a gente era pequenininho, mas está guardado lá no hipocampo. Tem uma memória que fica registrada essas coisas lá. Quando a gente pensa em memória, a gente precisa entender como é essa memória. Por quê? Porque se a gente entende como é essa memória, a gente consegue adequar os processos de ensino-aprendizagem para ser guardado nas memórias certas. Então, eu tenho a memória do quê? Eu tenho a memória relacionada ao tempo, a minha memória relacionada ao tempo, e eu tenho a minha memória relacionada à natureza. Eu usei 2 cores, porque, tempo, eu usei vermelho, porque o vermelho me lembra que eu estou sempre no vermelho, correndo atrás dos compromissos, igual uma louca, com uma agenda sempre apertada. E eu usei verde em relação à natureza, porque verde é natureza, né? Uma coisa que me remete. Então, em relação ao tempo, eu sei que quando eu apresentar uma coisa nova para o meu aluno, ele vai guardar na memória de tempo, para depois ele guardar nas outras memórias. Mas ele vai conseguir fazer isso sozinho? Não, eu tenho que ajudar. Eu tenho que ajudar que ele use essa memória mais rápida, até que essa memória, né, repetida, essa memória evocada várias vezes, possa se transformar em uma memória mais sólida. Então, se eu quero, por exemplo, ensinar tabuada para o meu aluno, a primeira vez que eu ensino tabuada, ele vai guardar aquela tabuada rapidinho. Mas se eu ensino 2, 3 vezes, ele já vai guardar de uma outra forma, até que ele vai ter uma maior lembrança dessa tabuada. Mas é suficiente isso da tabuada para o meu aluno? Não, eu vou precisar reforçar, e lá na aprendizagem, reforçar a aprendizagem do meu aluno, para que ele possa guardar a tabuada também aqui nos pontinhos amarelos e guardar também no pontinho azul, de forma que ele possa colocar a tabuada em 2 lugares, para que ele, toda vez que ele precisar da tabuada, ser mais rápido, porque tem 2 vias, é mais fácil. Como é que eu faço para guardar essa tabuada, então, em 2 lugares? Eu volto para a repetição. Toda vez que eu faço a repetição de um lugar diferente, eu tenho diferentes formas de armazenar aquela informação. O que passa pela gente que somos professores? Passa a análise. O que é que o nosso aluno precisa entender? O que é que o nosso aluno precisa saber? Né? Quanto é que esse aluno precisa saber de tabuada para viver, para levar para a vida dele, para levar para a profissão? Precisa saber bastante? Precisa saber pouquinho? Como isso funciona? E aí, tudo vai ficar guardadinho. Agora, eu tenho 2 coisas importantes que regem esse tripé. A primeira é a minha mão que fica aqui embaixo. A minha mão simboliza motivação. Toda vez que eu motivo o meu aluno, eu disparo mais atenção, eu provoco mais aprendizagem e eu amplio a oportunidade de guardar na memória. Então, por isso que a motivação é tão importante
para o nosso processo educacional. Eu preciso deixar o meu aluno animado para aprender. Meu aluno precisa ficar animado para ler um livro. Ele precisa se sentir atraído para fazer um cálculo de matemática. Então, essa motivação é a mola propulsora que vai fazer com que esse tripé avance. Como é que eu vou motivar? Uma ótima maneira de motivar o meu aluno é usar o que ele me traz de informação. Existem várias escolas espalhadas pelo mundo todo que não usam mais uniforme. Por quê? Porque o uniforme, a roupa, também fala muito sobre quem é esse aluno. Se esse aluno vai com o uniforme do Mickey, né? Se esse aluno vai com um uniforme tie-dye, com uma blusa tie-dye, se esse aluno vai com um uniforme de um time de futebol, já é um quebra-gelo entre o professor e o aluno. O professor já tem um indicativo da onde vai começar a conversa com o aluno. Porque se o aluno traz um time de futebol vestido, o professor já pode começar o assunto lá da matemática com o time dele. É mais fácil, é um sinalizador daquilo que o aluno gosta. Então, detalhes, estojo, lacinho do cabelo, música que o aluno canta, tudo isso são detalhes que são somados e são dicas que ajudam o professor a viabilizar melhor esse processo da motivação. Então, todos esses detalhes que a gente puder observar vão fazer com que a gente aumente a possibilidade dessa motivação para que o aluno queira aprender. Por que ele quer aprender matemática? Por que ele quer aprender soma? Porque ele quer saber quantos gols o lindo do Corinthians fez, né? Nesse ano. O que você acha, Alessandro? Não? Por que esse aluno quer saber, por exemplo, de matemática? Porque, calma aí, desculpa. Porque o aluno quer saber, por exemplo, de história, para entender que o Palmeiras não tem mundial, entendeu? Então, a gente precisa motivar esse aluno o tempo inteiro. Esse aluno que gosta do Mickey, como é que esse parque do Mickey, né? Como é que nasceu a Disney? Qual a história disso? A nossa aluna que gosta de maquiagem, como é a maquiagem? Quem foi que inventou o batom? Então, agregar valor àquilo que o nosso aluno já traz. Isso é uma forma de trabalhar com a motivação do nosso aluno. Ele se sente mais atraído quando ele entende alguma coisa sobre aquilo que você vai falar. É diferente de partir do nada, você já está partindo de um referencial. Então, esse tripé, ele tem a motivação aqui como base, e ele tem aqui em cima, depois da memória, o sono. Então, por isso, a importância do sono. Esse tripé funciona muito bem, mas ele precisa do sono para limpar, para fazer o faxinão, do sono que vai mediar aquela onda cerebral, que vai trazer as condições necessárias, neurofisiológicas, para tudo ficar guardado na memória. Um aluno que não aprende, que você vê que ele não anda, conversa com a família. Quanto tempo de sono ele está tendo? Será que ele está ficando muito tempo no celular? Será que ele está ficando muito tempo exposto? Será que na hora de dormir ele resolve dançar, se agitar, né? Fazer alguma coisa que o sono vai embora? Porque para dormir, você vai preparando a estrutura. Se dançando, né, se agitando todo, você não deita e dorme. O sono é um processo. Então, o nosso aluno precisa ter as horas de sono. Alunos pequenos precisam dormir mais. Isso é neurofisiológico, é fato. Países mais desenvolvidos, as aulas já começam mais tarde, não começam cedo como a nossa.
Por quê? Porque criança precisa dormir. Ivanete, você que é avó, já vai preparando a sua filha, coloca a sua netinha para estudar mais tarde, tirar a criança da cama para levar para a escola, que a criança vai até assim dormindo, não é saúde, não é bom. A criança precisa dormir. Criança pequena dorme mais e adolescentes dormem um pouco mais também, mas o ciclo de sono, ele varia de pessoa para pessoa. São mais ou menos 3 tipos de sono, de dormidores. Tem os dormidores curtos, que dormem de 4 a 6 horas, e isso já é suficiente para eles. Tem os dormidores medianos, que dormem 8 horas por dia. E tem aqueles dormidores mesmo dorminhocos, que precisam de 10 a 12 horas de sono para se sentir bem. Então, existem categorias de pessoas que umas precisam dormir mais e outras precisam dormir menos. E isso ainda varia de acordo com a sua faixa etária. Criança dorme mais quando comparado ao idoso que dorme menos. Todo idoso dorme pouquinho. Por que idoso acorda cedo? Porque ele perde o sono. Ele perde o sono, ele fica rolando na cama e aí fica com dor nas costas, aí é pior. Então ele já levanta e vai fazer as coisas dele. O sono, ele é mediado pelo cérebro também. Quem manda no sono são lá as nossas estruturas que moram no meio do cérebro. A glândula pineal, o hipotálamo, a glândula, a hipófise, né? Então, é uma condição de uma estrutura se comunicando com a outra para produzir um bom sono. E esse sono é restaurador. Esse sono faz esse faxinão no cérebro. Através desse sono são liberados alguns hormônios, por exemplo, temos a melatonina, que a melatonina a gente produz na luz do sol. E a gente distribui pelo corpo quando dorme. Essa é uma informação super atualizada. Porque a gente acreditava que fabricava melatonina quando dormia. E de fato não, quando a gente dorme que ela é liberada. E ela é importante para o nosso humor, ela é importante para uma série de coisas, de funções que nós temos. Então, quando a gente pensa no sono, é de fato uma situação que a gente precisa olhar. Olhar para o nosso aluno, como é que está sendo a qualidade do sono dele, para que a gente consiga agir nesse tripé. Porque isso daqui, o sono é o finalizador, o sono é o que faz o acabamento desse processo. Se a motivação dispara, acelera isso, o sono é o que faz a reparação suficiente para que isso aconteça de uma forma boa, de uma forma saudável, tá? Alguém tem alguma dúvida? Tânia? Não? Quando a gente toma sol, sol é importante para os ossos, sol é importante para a memória e sol é importante para o sono. A gente precisa tomar sol, tá? Precisa tomar sol. Todos nós precisamos tomar sol. Nossas crianças, se de repente são crianças que nunca tomam sol, vamos fazer também uma abordagem dessas crianças no sol. De 10 a 20 minutos é o suficiente, não precisa ficar mais. Mas a criança precisa ser exposta à luz do sol, até pelo sistema visual. O sistema visual funciona com luminosidade. Então, a luz artificial, ela entra de um jeito na nossa retina. E a luz natural, ela entra de outro jeito na nossa retina. Então, essas crianças só ficam dentro de casa, agora confinadas, precisam uma hora ou outra dar uma voltinha no sol, para que esses processos sejam estabelecidos, para que as funções cognitivas dessas crianças sejam aprimoradas. A gente não pode pensar só nessa situação dentro de casa e com essa luz artificial, que isso não é saúde para as nossas crianças.
tá? Então, esse é um processo fundamental. E por que isso chama essa estrutura aqui, ó? Chama bases neurobiológicas da aprendizagem. Porque isso daqui, né? Esse padrão vai fazer o quê? Vai mudar a biologia do nosso cérebro. Vai mudar a forma como esses neurônios se comportam. Que é aquilo que eu falei para vocês no início da pesquisa do Derrani, que ele viu dos cérebros das pessoas que eram letradas, alfabetizadas, e das pessoas que não eram, né, alfabetizadas. Então, a mudança na conformação dessa informação. Isso dentro do nosso cérebro são caminhos. Igual a gente tem uma digital única, a gente também tem caminhos únicos no nosso cérebro. Então, e tudo isso é feito de uma forma muito organizada. Nosso cérebro não trabalha assim, de forma isolada, só a área visual, ou de forma isolada, só a área sonora. Eles trocam informação o tempo inteiro. Além de trocar informação o tempo inteiro, tá? Assim, ó, do mesmo lado, tá? Do mesmo hemisfério, eles trocam informação interhemisfério. Então, a interconexão o tempo inteiro. E nós temos as entradas da informação, as entradas sensoriais, chegando o tempo inteiro no nosso cérebro e saindo. Então, o que chega no nosso cérebro, chega por vias especializadas em trazer a informação. E o que sai são vias especializadas em levar a informação. Levar para onde? Toda a informação que chega pela medula espinhal. E toda a informação que sai, ela também sai pela medula espinhal. E isso é o processo do nosso comportamento, da nossa fala, da nossa atitude, do nosso sentimento. Tudo que nós somos é disparado pela construção desses caminhos. E esses caminhos são únicos. E isso daqui só depende da gente. Como é que a gente constrói esse caminho? Nós, enquanto professores, o que nós fazemos no cérebro das nossas crianças? Construímos esses caminhos. Construímos isso o tempo inteiro. Então, como que a gente constrói? Um caminho que fica e um caminho que pode receber amigos ou um caminho que nunca é visitado, que nunca ninguém vai lá. Então, esses caminhos são fundamentais. Quando a gente pega uma criança que não anda, por exemplo, a gente tem um tipo de caminho. Mas esse caminho que foi estabelecido não significa que ele vai ficar lá para sempre. Às vezes a gente consegue fazer alguns estímulos que fazem com que essas vias sejam modificadas, que é o caso de crianças que a gente já viu por aí, que tem um diagnóstico que não anda, que nunca vai andar, que às vezes começa a mexer as perninhas, começa a mexer os membros inferiores. Por quê? Porque tem sinal elétrico de atividade de neurotransmissor. Então, vale a pena estimular essa criança o tempo inteiro. Por mais que a gente ache, isso não está respondendo, esse estímulo não está dando certo, né? Eu não estou vendo avanço, faça, porque essas construções estão acontecendo o tempo inteiro dentro da gente. Nós temos casos dos mais variados possíveis. Tem um grupo no Ceará, que é um grupo do professor Miguel Nicoleles. Esse Miguel Nicoleles é o cara do exoesqueleto. Esse grupo não está em funcionamento total agora, por alguns motivos políticos, mas lá há um treinamento com tetraplégicos, pessoas que não mexem daqui para baixo, e que fez um trabalho tão específico que esses neurônios começaram a se comunicar de uma maneira que essas pessoas já estão conseguindo ter movimento daqui para baixo. Elas ainda não andam, né, sozinhas e sem supervisão, mas elas já conseguem fazer, por exemplo, fisioterapia de pé, elas já conseguem se movimentar naquela paralela
de caminhada, de deambulação. Nós também temos relatos agora na pandemia, coisas que que estão sendo registradas na literatura, de crianças que não falavam nada, né? Crianças com 3 anos que não falavam, e que agora na pandemia, com estímulos diferenciados, com pais que foram pesquisar outras abordagens, crianças que começaram a falar, crianças que conseguiram, né, ter um estímulo fundamental para provocar essa condição de fala. Então, tudo em nós é estímulo, e a qualidade desse estímulo que vai fortalecer esse tripé. Todo esse estímulo, a gente não pode esquecer que ele começa na atenção. Todo. Então, qualquer estímulo, qualquer resposta que a gente espere do nosso aluno, a gente precisa, primeiro, ver o nível de atenção que esse aluno está demandando, o nível de atenção que esse aluno está dispondo para aquela atividade. Percebemos, estamos com a atenção necessária, é hora de repetir. Repetir como? Repetir contemplando áreas do cérebro diferenciadas, para não fazer sempre o mesmo caminho, fazer vários caminhos. Temos sempre o mesmo objetivo, mas vamos alcançar o mesmo objetivo de vários locais. Isso estabelecido e repetido, nós temos as memórias. Memórias, a gente precisa entender que elas são muitas e que elas são guardadas em locais específicos. E para que elas possam ser guardadas em locais específicos, também precisa do estímulo certo. Eu preciso sempre buscar as memórias. Quando eu começo com uma atividade com uma criança, antes de começar a atividade, faço a anterior. Situo a criança. Vou começar com a tabuada do 3. Antes de começar com a tabuada do 3, falo com ela sobre a tabuada do 2. Converso com ela sobre aquele jogo de bingo. Quem ganhou, quem não ganhou. Puxo da memória. Preparo essa memória antes para aquela situação que eu quero, que é a tabuada do 3. Então, ajudo a criança a fazer essa lembrança. Quando eu ajudo a criança a fazer essa lembrança, ela liga a memória e fica mais pronta para aprender, fica mais ligada para aprender o que eu quero. E essa criança, quando vai para casa, dorme e tem uma boa qualidade de sono, ela volta para a gente repetir esse tripé de novo. Então, todo dia a gente precisa repetir isso. Começa com atenção, faz as repetições necessárias, guarda na memória. Agora espera que ela vai dormir, colocar tudo certinho, colocar certinho não, vai organizar as gavetinhas e volta para mim de novo. O que eu não posso perder nesse tripé? A minha motivação. Eu tenho que sempre motivar a minha criança. Se eu percebo que essa criança não está prestando atenção, não adianta eu subir. Eu tenho que voltar lá para a motivação. Por quê? Porque a motivação é a mola propulsora. Então, se ela não está prestando atenção, não adianta teimar e levar para ela uma aprendizagem. Eu preciso dar um passinho para trás, voltar na motivação. O que ela gosta, deixar ela conversar sobre aquilo que ela gosta, sobre aquilo que ela fez, deixar com que ela tenha a oportunidade de contar alguma coisa dela, que ela possa trazer algum elemento diferenciado. A partir desse momento que você vê que ela está mais motivada, que ela já está mais pronta, aí sim é hora da atenção. O que acontece com a gente, professor? A gente precisa seguir o protocolo, precisa seguir o conteúdo, a gente precisa seguir o ritmo, e às vezes a gente não respeita isso. Às vezes a gente começando, chegando, e a gente não pode fazer assim, a gente tem que fazer que revisitar as coisas, ir devagarzinho, porque quanto mais você acelera, pior fica, porque fica confuso. Então, a necessidade da gente preparar. O que é que vai ser falado hoje? Né? Hoje nós vamos falar a letrinha do nome, então vamos revisitar isso.
essa letrinha do nome, aonde a gente parou com isso? A gente cantou uma música antes? O que nós fizemos antes de iniciar esse conteúdo? Por isso que é importante o professor ter esse caderninho, né, a caderneta, para a gente anotar lá também alguns detalhes. Não anotar só o currículo, mas adotar alguns detalhes. Fez um jogo de bingo, quem foi que ganhou? Fez aquela atividade, né, de manipulação da massinha, quem é que fez uma escultura bonita? Guarda aquela escultura bonita para trazer de novo para a sala, ou deixa todo aquele material exposto, para a hora que eles chegarem na sala, eles já vão ver tudo aquilo que eles produziram. Para quê? Para que a gente, assim, ó, comece, né, abrindo a porta devagarzinho, porque às vezes a gente vai assim, ó, na pancada. O aluno mal chega, a gente já fala, vamos lá para as letras, vamos lá para a letra do nome. Ó, a folha já está aqui, vem pegar a folha e vem fazer a letra do nome. E a gente não preparou, né? É contar histórias, gente, é revisitar a memória, é trazer isso, é conversar sobre isso, né? Quanto mais a gente faz esse tipo de situação, mais a gente ganha aqui, ó, na atenção. Às vezes a gente acha que isso é perder tempo, mas não é, é ganhar tempo. Vocês estão tudo rindo aí, né? Porque eu também faço tudo isso aí que eu falei para vocês, eu também faço, né? É verdade. Fala aí, Lê. Não? Adriana quer falar alguma coisa? Não? Li, quer falar? Alguém deseja falar alguma coisa? Rô, deseja? Não? Sim, sim. Pode falar, Clélia, querida. Eu vou marcar reunião urgente com a com a professora do Davi, mas eu não tenho a menor dúvida. Depois de hoje... Ela vai ter uma aula, gente, de verdade. É, mas é verdade. Muito complicado, porque a criança chega e ela manifesta de uma forma, ela diz assim, tudo que eu levo para a professora está errado. Tudo que eu faço está errado. Tudo ela me dá bronca toda hora. E aí surgiu uma desmotivação enorme. E aí eu vejo também colegas de outras escolas também tendo esse tipo de comportamento com as crianças, né? Então é complicado isso. Essa fala dele me doeu muito. Eu falei, não, preciso falar com a professora, porque essa questão da aprendizagem significativa, essa questão de você trabalhar com afetividade é que vai garantir o aprendizado dele, né? É isso mesmo. Porque senão ele vai ficar nessa rota de pensamento. Tudo que ele faz está errado. Sim. Nada tá bom. Ele nunca alcança a expectativa da professora. Exatamente. Né? Até que um dia ele vai desmotivar. Para que ele vai fazer qualquer coisa? Ele nunca consegue. Exatamente. Né? Isso é sério. Se nós, professores, soubéssemos de fato o quanto isso, ó, marca o caminho, né, nas nossas crianças, a gente não faria mais isso, a gente abandonaria essa prática, porque não é falar para a criança, tá errado, assim não, assim tá feio, é falar para a criança primeiro, nossa, que bonito que você fez, surpreendente, parabéns, você fez sozinho, primeiro é o mais, né, valorize, depois traga o menos. Olha, mas se você pensar, vamos fazer dessa forma, que eu acho que vai ficar bom. Se você fizer dessa forma, vai ficar melhor, vai dar para entender mais. E aí você finaliza o diálogo com mais. Mas eu gostei muito, você se dedicou. Você vai trazer outro para eu ver? Então, toda conversa com o nosso aluno, ela precisa ser mediada pela matemática. O jogo do mais, valorize. Traga o menos, que é o que o aluno precisa pensar, ele precisa refletir. A gente não precisa de um aluno que repita as coisas por repetir, ele precisa repetir, mas a partir de uma reflexão. Ele tem que ver o que ele errou, o que ele acertou, como ele consegue consertar, como ele consegue melhorar. Então, esse é um processo difícil
que ele tem que dar conta de fazer. E aí você finaliza com o mais, que esse é o mais da motivação, é o mais que você vai estar esperando que ele refaça, é o mais que você tem certeza que ele pode fazer melhor, é o mais para ele se organizar no tempo para trazer no dia certo que você precisa, para que você possa ver junto com todo mundo. Então, a partir do momento que a gente consegue fazer esse percurso, a gente trabalha no nosso aluno autoestima, trabalha motivação, trabalha elo. Esse aluno vai gostar de estudar. O nosso aluno, o que a gente precisa hoje é fazer com que ele goste de estudar. Porque, gente, o conhecimento da matemática, de português, geografia, de história, de tudo, tá tudo na internet, viu? É só ele gostar de estudar para ele poder buscar a coisa certa. Ele tem que ter uma autocrítica para buscar um bom material para estudar, para buscar um bom texto, para saber se aquilo é fake news ou não. Ele tem que saber isso. Então, o que nós precisamos fazer é encantá-lo para que ele tenha autoconhecimento, para que ele busque o conhecimento. Então, esse é um processo que nós vamos começar aqui, ó. Mas esse processo, de fato, é o quê? É dele, é individual. A gente inicia, ensina e apaixona para que ele continue sozinho. Se a gente só olha o fracasso, a gente está destruindo tudo isso e está destruindo um ser humano, né? Porque é uma fase da vida onde a gente precisa de elementos que nos leve para cima, de elementos que nos faça se sentir valorizados, de componentes que nos faça sentir que somos capazes. Porque se alguém fica falando para a gente o tempo inteiro que a gente faz errado, que a gente não consegue, uma hora a gente vai acreditar que não consegue mesmo, né? Então, é formação do cidadão. Precisamos ter uma outra abordagem. E, de fato, gente, essa questão de falar o que está errado e o que está certo é muito complicada. Por quê? Porque pode estar certo nessa visão que ele tem. Antes de dar um errado, a gente tem que entender por que ele fez dessa forma. Antes de falar para ele que está errado aquilo, que está errado aquela conta, que está errado aquele texto, a gente tem que perguntar para ele: o que você pensou quando você fez esse texto? O que você pensou quando você construiu aqui essa conta? Vamos entender os processos. Porque se a gente entende o processo, a gente também entende aonde é que ele está construindo alguma aprendizagem errada. E aí a gente vai na fonte, que é diferente só de estabelecer o certo e o errado sem explicar o porquê. Porque se ele acertou, às vezes ele acerta também por sorte. Ele acerta porque, né, ele conseguiu ali, fez algum critério aleatório e acertou. Mas ele tem que saber explicar, ele tem que saber ter argumentos, ele tem que ser um ser pensante, ele não pode repetir só padrões. Por isso que essa repetição não pode ser burra, sempre do mesmo jeito. Porque se a gente ensina eles repetirem sempre do mesmo jeito, a gente está ensinando um cidadão que não vai pensar, que não tem poder de discernimento para ter argumentos necessários para construir as suas próprias hipóteses. E, gente, isso é todo mundo, mesmo as crianças com deficiência intelectual. A gente também precisa construir nelas elementos para que elas consigam entender os processos. Não importa se ele vai entender menos ou mais, mas a gente precisa fazer esse movimento. Que é, Alessandro, o que você disse, você e a Bruna comentou na outra aula, né? Sobre a criança que entende comandos, sobre a criança que faz a leitura, né, dessa face que muda quando você está falando com ela sério, quando você está brincando. Então, a gente não pode subestimar. Às vezes, a gente acha que a nossa criança não está entendendo, mas a gente, de fato, não sabe. Então, há sempre essa dupla análise. Observa o que essa criança está te falando com a própria situação corporal dela e faça essa escuta. E essa escuta não é só com o ouvido, tá?
eu vou usar o coração, mas na realidade a gente já sabe que a escuta também não está no coração, está tudo no cérebro. Então a gente também precisa ativar o nosso cérebro como um todo para fazer a leitura do nosso aluno. Não é só aquilo que ele escreve no papel e não é só aquilo que sai da boca dele, mas é aquilo que ele, né, está apresentando quando está com você, que está apresentando quando te mostra um vídeo, é aquilo que você consegue ler nas entrelinhas. Confie na sua intuição. Intuição é uma propriedade magnífica do nosso cérebro. Hoje em dia, o homem, ele não vai dar conta de inventar um robô que substitua o homem, sobretudo por duas situações. Porque ele não vai dar conta de inventar um programa que tenha criatividade, né? De inventar um robô que tenha a criatividade que o ser humano tem, e ele não vai dar conta de inventar um robô que tenha essa capacidade de ter intuição, como nós temos. Essa intuição e essa criatividade são habilidades humanas e que insubstituíveis. Então, vamos valorizar esses nossos potenciais e, sobretudo, o potencial dos nossos alunos. E agora vocês podem dar um sorriso, porque o tema tá sério, né? Ai, vocês têm alguma dúvida? O que vocês acharam? Vi? Deseja falar alguma coisa? Mel, só uma pergunta, assim, que nem você está falando do aprendizado, né? Que nem da sala da Jura, que eu tenho, teoricamente, os PCs, como que, teoricamente, eu poderia trabalhar, e que nem hoje eu tive um aluno, o Mateusão, eu peço as coisas, teoricamente, ele me responde, tipo, se eu peço para ele olhar no estralo de um lado, no estralo do outro, se eu falo alguma coisa para ele esticar a mão, mas há alguns outros, eu não tenho essa resposta, de talvez eu pedir algum comando, alguma coisa, e ele me responder. Sim. Talvez como eu vou fazer até uma pergunta, como talvez eu poderia trabalhar com eles. O tato, mão e pé é importante, boca. Então, talvez passar um bombril na sola do pé dele e ver se ele faz alguma expressão. Se mexe o olho, né? Alguma coisa. Um gelo para passar na boca e ver se ele te mostra alguma expressão, porque se ele não fala, ele vai te mostrar algum sinal. E mesmo que ele não te mostre, você não para de fazer. Por quê? Porque você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Talvez você faça 1000 vezes, e a hora que você estiver quase desanimando, ele vai te dar uma resposta. Então, em termos de cérebro, assim, Vi, não desista. Sim. Mesmo uma criança, você está estalando, ela não está vendo, continua, porque pode ser que uma hora ela vire, pode ser que uma hora ela faça. Trabalhe com cheiros com eles também. Faz uma bola de meia, coloca um perfume na bola, um perfume que você usa, coloca um perfume lá dentro. E na outra bola, coloca café, alguma coisa assim, sabe? Alguma coisa que também cheire. E trabalha com cheiro para tentar puxar também a atenção dele, pode ajudar. Não só o som, mas o cheiro também pode ajudar. E vai desenvolvendo. Vi, você não pode desanimar. Os meninos da Júlia são os grandes desafios. A Clélia, a Silvia e a Tânia, os meninos da Júlia são os PCs, né? Com paralisia cerebral. Então, eles têm pouco movimento. E o olfato é uma excelente coisa, viu? E tira o sapato desses meninos, depois você pede para a Júlia te ajudar. Mas tira o sapato desses meninos, coloca dentro da meia deles bombril, coloca grãos dentro da meia deles, coloca folha seca, né? Entendi. Coisas para ir estimulando. Uma hora um vai reclamar com você, fala, tira isso daí. E aí você vai vibrar, porque aconteceu alguma coisa. Esse estímulo, né? Toda vez que você faz uma coisa que ele não responde,
a gente não sabe o que está acontecendo lá. Sabe uma luz que às vezes você acende, ela quer acender e apaga? Pode ser que esteja acontecendo isso e uma hora acenda de vez. Então, por isso que a gente não pode desanimar, mesmo que a gente não tenha aquela resposta que a gente espera. Sim, Né? sim. Que como eu posso falar, é bem lenta deles, né? É diferente. É muito, assim, às vezes você, que nem você falou, às vezes você tentou 1, 2, 3, 10, 20 e não achou uma Nada. respostinha, tá? Mas é bom saber que agora dá pra gente criar bastante coisinhas com eles. O Mateusão, ele responde bastante, o Márison responde bastante, sabe? Mas que nem o Wellington já tem uma dificuldade maior, até o próprio Mateuzinho. Mas Sim. essas ideias que você deu, eu vou começar a aplicar com eles. Ó, fala com a coordenadora lá da PAI, quem sabe, né? Bolsa de temperatura, bolsa quente e bolsa gelada. É ótimo para trabalhar com eles. O que acontece? Bolsa quente, você não vai deixar quente, muito quente. E a bolsa gelada, você também, a bolsa que seria gelo, você não coloca no freezer, coloca na geladeira. E aí você pode trabalhar com temperatura, uma mão para fazer a manipulação no quente, a outra no gelado, e depois troca. Só não pode trabalhar com gelo porque queima. E como eles não têm uma resposta, né, imediata, pode queimar mesmo a pele deles. Então, vê com a Bruna, entendeu? Eu acho que vai dar tudo certo. Mas essas bolsas de água quente e água gelada funcionam muito bem. Porque, às vezes, o que a gente tem sempre? O tato como referencial. Mas o tato, ó, tá nessa área vermelhinha. E o tato é uma coisa que ele tá sempre usando. A mãe pega para dar banho, a mãe pega para fazer as abordagens, para trocar. E talvez temperatura seja um neurônio preservado que ninguém está usando. E às vezes você consegue uma resposta com temperatura. É nessa área também. O cheiro já é numa área que fica mais aqui, né? Mais próxima dessa área amarelinha. Mas pode ser uma abordagem que ninguém está usando com ele também, cheiro. Então, a gente não sabe se tem um neurônio lá preservado. Se tiver um neurônio preservado, pode ser que você tenha uma resposta. Mas o que sempre lembra, Vi, que é uma luz que você está acendendo. Sim. Né? Essa luz, nós aqui, a nossa luz acende rapidinho. Você vai no interruptor e acende. A luzinha deles demora mais tempo. O que é essa luz? É o potencial do potencial de ação dessa célula, que é o neurônio, para ela se estimular e abrir a portinha aqui para passar o neurotransmissor de um para o outro. Só acontece isso se tiver potencial de ação. Esse potencial de ação é o que liga o neurônio. Então, o neurônio dele precisa ser ligado. E como a gente não tem ideia de como está lá dentro, o negócio é não desistir nunca e usar tudo que a gente souber. Que uma hora acontece. Obrigadão, Mel. Imagina. Posso só fazer uma última pergunta? Quantas você quiser, gatona. O TDAH, quando a criança tem o déficit, porque é muito comum nas escolas isso hoje, né? E aí um aluno disse para mim assim, eu tenho déficit, toma medicamento para isso, porque neurologista passa mesmo, né? Adora, né? Adora, né? Mas ele só tem na aula de história, de química não. Né? Então, assim, não, tem que ter alguma coisa errada, né? Mas esse déficit mesmo que acontece é alguma conexão aí que não está... É essa parte da atenção que você colocou hoje, né? Mas o TDAH, a grande maioria dele não é, viu? Não, eu sei. Então, assim, o TDAH é sério, porque um TDAH mesmo, que tem esse déficit de atenção, vai tomar uma medicação para melhorar a qualidade de informação, a qualidade de acetilcolina, tá? Entre um neurônio e outro. O que acontece? Às vezes, essas crianças, elas são diagnosticadas e não precisavam ser diagnosticadas.
E aí elas vão ficar com sintomas disso, com sintomas dessa droga. Então, ela vai ter vestígio dessa droga no organismo. E isso é assim, ó, medicamento para o sistema nervoso central é sempre muito sério. Porque quando você dá alguma coisa para o organismo, você está falando, olha, não precisa produzir, porque você tem aqui, tá sendo oferecido, você tem. Então, essa medicação, os pais também não recebem a orientação necessária, que não pode parar de uma hora para outra, que, por exemplo, não é porque teve férias que não precisa tomar, é constante. Às vezes a medicação acaba e é uma medicação de venda controlada, então não consegue comprar porque está sem receita. Tudo isso causa mais danos do que, de fato, lidar com esse TDAH na sala. Muitos dos TDAHs a gente consegue fazer abordagens com jogos, abordagens motivacionais. O que é que esse TDAH gosta? Ele gosta da aula de química? Então, vamos lá ver o que na aula de química tem de interessante e trazer para outros contextos, né? Por que será que a aula de história não pode ficar parecida com a aula de química para que essa atenção também seja disparada? Isso é um processo. Quando há, de fato, TDAH, quando há esse déficit de atenção, que é esse diagnóstico da falta de acetilcolina, precisa fazer o uso da medicação para controlar esse fluxo de informação. Mas esse diagnóstico é difícil. Esse diagnóstico tem que ser feito medindo o que está acontecendo aqui. Hoje, nós nem temos exames no Brasil para isso, e são exames caríssimos. Então, os diagnósticos hoje são feitos só com base na história clínica do paciente, que é o relato da escola, o relato da família. E os nossos médicos, vocês sabem, eles têm um monte de tempo, eles ficam conversando com a gente no consultório, eles são muito interessados pelas histórias dos pacientes, né? Especialmente os médicos que fazem esse tipo de abordagem, é muito difícil, né? Que são os psiquiatras. É muito complicado porque ele não tem tempo para fazer essa investigação. E aí não é um dia que isso acontece, vai lá e fecha o diagnóstico. Precisa voltar, precisa ver como é a manifestação dessa criança, não só na casa, mas quando essa criança brinca com outras crianças, quando essa criança brinca com adultos. Então é um diagnóstico difícil de fazer. E hoje, a forma como a nossa situação da saúde está estruturada não viabiliza isso. Então, existem muitas crianças que estão com um diagnóstico distorcido. O TDAH é uma coisa assim que eu olho e falo, nossa, será? Né? É sempre a minha primeira coisa, será? Será? Você sabe que a minha neurologista, ela tinha suspeita de que eu tivesse. Uhum. E aí ela me encaminhou, eu faço já terapia, o meu psicólogo disse que eu não tinha, que eu não tenho. E aí me encaminhou para uma outra psicóloga, especialista na área da Unesp, e aí ela fez um interrogatório exatamente o que você está falando. E eu pensei que, não, gente, não é por aí, sabe? Aí foi onde eu comecei a buscar outros caminhos para o meu cérebro, né? E achei que funcionou bem, quer dizer, eu não tinha realmente, eu ia talvez entrar numa gama de medicamentos aí desnecessário. E assim, ó, o TDAH é uma coisa que o professor consegue. Não precisa levar para o médico, porque o professor consegue. Primeira coisa, quando é que esse aluno está distraindo? Por quê? Qual a matéria? Quando? É porque tem um padrão, gente. Que horas que ele desliga? Ou ele já chega desligado? Gente, se em algum momento da aula ele liga, se em algum momento da aula, que seja 5 minutos, ele se envolve, ele não tem TDAH. O que ele tem é o quê? Uma falta de diálogo entre aquilo que ele gosta e aquilo que está sendo ensinado. Ele tem desinteresse. Então, essa análise a gente precisa fazer. E as nossas escolas, elas estão muito aquém disso. Sim. Nós precisávamos ter uma equipe que pudesse verificar isso antes de mandar para o médico.
né? Uma equipe que essa criança pudesse ficar lá, pudesse ser mais assistida, pudesse ser ouvida, porque muitas vezes a gente não consegue, no chão da escola, ouvir a criança. Muitas vezes isso não dá para ser feito, né? Por conta de muitas coisas, são muitas as variáveis que impedem esse tipo de situação. Mas, infelizmente, é a realidade que a gente vive. Infelizmente. Né? Obrigada. Tudo bem? Imagina. Silvia, você tá gatíssima com essa blusa, hein? Tô vendo aí, ó, diferença de cores, tá linda, tá brilhando. Tão velhinha. Tá linda. Obrigada. Ótima. Tá certo. Não, nenhuma dúvida. A gente fica aqui, como eu digo, sempre brisando no tanto que a gente conhece, do tanto que a gente tem possibilidade. Você falando aí com Vinícius, né? É. Aí a gente fala assim, gente, olha só, que coisa linda, né? Como a gente pode ajudar. E tem muita gente sem essas informações, né, Mel? Infelizmente, a gente precisa formar mais pessoas, formar mais profissionais, em diferentes áreas, passar informações para os pais, porque os pais, eles também acham, assim, que tem um filho que, infelizmente, não dá conta de nada. Então, assim, é muito triste ver quando os pais estão muito desacreditados, eles estão fragilizados, né? E tem essa questão também. E vendo aquele vídeo que você enviou, assim, maravilhoso, concordo com cada palavra daquele vídeo, e é o que eu tento falar às vezes com os pais, que os pais chegam, né, para terapia, a criança chega, ainda mais agora em época de pandemia, a criança ficou muito parada, a criança ficou no tempo, a criança ficou ociosa um ano inteiro, a criança ficou sem ser estimulada. Então, assim, está muito triste de ver o quanto as famílias estão carentes, o quanto as crianças estão sem evoluir, né? Então, nós vamos ter um prejuízo, assim, muito grande, muito sério, em termos de educação, porque tá triste, infelizmente. E a necessidade... Os colegas aqui também não me deixam mentir, né? Porque todo mundo está tendo essa demanda parecida, né? O quanto aí nós temos de trabalho pela frente. Você mais ainda aí nessa formação. E olha só, isso que você fala, Silvia, é muito interessante, porque hoje a escola, ela não pode pensar mais só no aluno, ela tem que pensar que ela também ganhou o pai do aluno, que ela ganhou a família, né? Mesmo em ambientes que a gente não vê, não vislumbra possibilidades, a escola precisa se articular com campanhas para levar informação para a família. Nesse momento de pandemia, muitas coisas ficaram escancaradas. A gente já sabia da falta de estrutura dessa família, mas isso ficou mais escancarado ainda. Então, a importância da gente trabalhar com esse tripé também da família. Porque a família está muito desorientada, e se essa família não dá o suporte que esse aluno precisa, a gente não consegue também fazer muita coisa. Então, pensar em campanhas para esclarecer e para levar informação para essa família. Enquanto a gente forma o aluno, a gente informa a família, né? Uma via de mão dupla para se fazer sempre. Com certeza. Tudo bem, então? Podemos fechar? Tânia, hoje você está com soninho também, olha, a aula está sendo boa. Nossa, estou cansada. Ai. Uma semana bem pesada. Eu ouvi na sua fala aí dessa questão da família, e aí ela me chamou a atenção das reuniões que eu participei, sabe? Eu participo de todas as reuniões lá da escola. E eu vejo o quanto que a mesma atenção que temos que dar para os nossos alunos, ok. Temos que dar para a família dos nossos alunos, ok. Mas a gente também precisa dar para os nossos professores. Eles estão doentes, desmotivados, e eles não sabem, estão
perdidos. E aí, quando você fala tudo isso aí, eu achei tão importante toda a sua fala, e quando você fala isso para eles, eles falam, mas eu sou obrigado. Eu vou dizer, as professoras da minha escola, olha, sinceramente, eu tô até com medo, eu tô achando ótimo ser bem online, porque assim, não tem perigo de nenhuma querer me matar. Gente, eu tô falando sério. Lá na escola tem uma que falou para minha diretora que ela tá andando e vendo as árvores vindo na direção dela, diz que tudo. Eu acho que ela tinha que tomar remédio, tem que estar afastada, porque uma pessoa que vê árvore na direção, bicho na direção, a pessoa não está normal. Então, E aí, olha, eu tô assim, eu tô rindo, mas eu tô preocupada, gente, é sério. E aí, a gente vai falar uma fala dessa para elas voltam batendo na gente. Como que eu vou fazer? Você quer o quê? Que eu faço o quê? Esse menino eu não tenho mais. Hoje eu ouvi de uma professora assim, graças a Deus que esse menino vai sair da minha sala. Então, tá desse jeito. Tem professor, não estou dizendo que são todos. Eu vejo, parabéns pro pessoal da... Nossa, eu fico feliz, porque são quase 11 horas da noite, e o tanto de professor, e eu tenho certeza que amanhã vai dar aula, e o pessoal está aqui até agora. E ouvindo isso. E eu vejo que as minhas professoras estão falando tendência, elas vão me matar. Não, eu já estou fazendo demais. Qual é o demais? Eu tenho uma professora lá que não dá aula, que ela pega a aula do YouTube e põe lá para o menino assistir. Essa pandemia está sendo ótima para muita gente. Menos para o aluno e menos para o pai, gente. Porque tem pai que está ficando doido, porque eu tenho 2 meninos. Tem dia que eu decido. Hoje eu trabalho, ou eu tenho... O ano passado mesmo, eu tive que decidir. Ou eu trabalhava, ou eles aprendiam. Eu tive que trabalhar, porque se eu não trabalhava, minha diretora, punha lá pontos, horas não trabalhadas. Então, os meus meninos não aprenderam. Então, a gente tem que ter paciência com todo mundo, sabe? Essa fala, ela tinha, olha, se eu fosse amiga do Bolsonaro e do ministro da Educação, eu ia falar assim, dê essa palestra para todo mundo. Lá no MEC, que está tendo muitos cursos legais, tinha que dar uma aula dessa. Para o povo saber que educação, ela se faz com esse tripé. Gente, desculpa, foi só um desabafo, tá? Porque, olha, eu tô cansada mesmo. Mas a gente tá junto. Mas a gente tá junto, Tânia. Nós vamos no nosso ritmo, mas a gente vai conseguir, né, dentro do nosso espaço, do nosso território, fazer uma história. Se Deus quiser. A gente somos formiguinhas, mas vamos conseguir mover um batalhão. Na onde a gente estiver, se a gente já conseguir fazer a diferença, tá bom. Né? E aos poucos tudo vai se ajeitando. A gente acredita nisso. No fundo do nosso coração, a gente acredita nisso, porque a gente é peça desse todo. E bora lutar, gente, porque tem muita coisa para fazer. Pessoal, vamos encerrar por aqui, então? Podemos? Sim. Eu aviso vocês que eu vou colocar mais algum material lá no grupo. Nós vamos até a semana que vem. E aí, a semana que vem, eu vou mandar um forms para vocês, que é um questionário, para vocês preencherem para mim o nome completo. E aí, eu faço o certificado e mando para vocês também pelo WhatsApp. Tá bom? Desde já, eu agradeço do fundo do meu coração pela oportunidade, por vocês estarem comigo, por acreditar nessa proposta, né, de vir junto para que a gente pudesse conversar um pouco e falar sobre tantas coisas que nos encantam e que nos movem. Muito obrigada por tudo, vocês me inspiram, são o meu apoio, a minha base, o meu alicerce. Obrigado mesmo, de todo o meu coração, tá? E a gente tá junto. Esse grupo não se desfaz. Quem quiser sair, fica à vontade. Mas eu vou ficar enchendo o saco lá toda hora. Porque toda hora eu coloco um negocinho lá para vocês. Essa palestra que a Silvia falou é de um canal que chama TED Talkings. Se inscrevam nesse canal, porque é ótimo. Tem palestras maravilhosas, todas nesse formato. Tá? Então, se inscrevam lá, porque chega a notificação quando tem coisa diferente, só tem coisa boa lá, tá? Um beijo para todo mundo. Abram as câmeras para a gente fazer o nosso registro. Ô, Mel. Oi. Só mais uma coisinha. As suas aulas, essas desse módulo, desse curso, elas estão disponíveis ainda? Vão ficar por algum tempinho? Ou você já... Não, as aulas gravadas ou... Isso, as gravadas. Não, são de vocês, viu?
As aulas gravadas são de É. vocês, eu vou deixar liberado para vocês. Por Uhum. quanto tempo vocês quiserem, tá? Podem